é o Salmo 99, que nós acabamos de ler. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar um hino. Dona Elza canta com a gente aqui, Dona Elza, é o hino 19. Hoje nós vamos estudar uma cronologia dos reis de Israel e nós estamos falando sobre o reino dos céus na nossa temática do ano. Então nós vamos ter que aprender um pouco sobre reis esse ano, né? Monarquia, reinado. Vamos aproveitar para cantar este hino que retrata a sublimidade do nosso rei. Hino 19. Oh,
No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Agora, olha o verso de número 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Depois nós vamos ver como que a leitura do livro da lei do Senhor trouxe transformação no coração daquele rei, e através dele toda aquela nação de Israel. É uma pena e um prejuízo espiritual muito grande quando o povo perde o livro da lei, o livro da lei de Deus. Quando o livro de Deus é deixado em segundo plano na vida de uma nação, de uma família, de um crente, as consequências espirituais são inevitáveis. Mas quando o livro é achado, os benefícios espirituais são prontamente vistos. Assim vai ser a história do rei Josias. Vamos orar. Eu vou pedir o André para orar para nós. Deixa eu te emprestar esse microfone aqui, André. Pai de amor, muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa para mais uma vez ouvir a tua palavra, ó Deus, e colocarmos em prática, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, coloca a vida dos nossos pastores nas tuas mãos, que o Senhor esteja dando sabedoria, discernimento, porque tu sabes que ele é nosso líder espiritual, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando as suas esposas, Pai, seus filhos. Pai bendito, que o Senhor esteja dirigindo essa igreja, ó Pai, sendo o rei sublime dessa igreja. Perdoa, Pai bendito, os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti. É o que te pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, ó Pai. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos dar sequência nessa leitura aqui, antes de entrarmos ao estudo. Normalmente na quarta-feira é um dia de estudo bíblico, nós gostamos de dedicar bem o nosso tempo a isso. Agora no capítulo 23, nós vamos ler alguns versículos aqui e vamos dar uma passada pela vida do rei Josias, que hoje nós vamos ver uma cronologia dos reis e aprender um quadro importante da história da revelação bíblica, da história da aliança, que foi o período dos reis. O período dos reis foi um período importante na história e na consolidação da nação de Israel como um todo. Capítulo 23, os versos de 1 a 4, vamos continuar essas leituras responsivas. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele.
O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo se uniu a esta aliança. Pode seguir. Preste atenção que o rei estava fazendo a purificação do templo e zelando pelo culto a Deus. Assim a gente zela pela vida espiritual. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Agora vocês acompanham que eu vou falar mais algumas coisas que ele fez. No verso 10, ele profanou a Tofete, no vale de Emon, onde era o altar que sacrificavam a Moloque. Moloque era uma divindade pagã, e quem estuda a história dessa divindade pagã sabe quão terrível era o sacrifício a ele. Era de criança. Também tirou os cavalos dos reis de Judá. Também derribou, versículo 12, os altares que foram levantados sobre a sala de Acás e até o ribeiro de Cedron. Também o rei profanou os altos que haviam colocado em Jerusalém e transformou em pedaço todos os postes ídolos. Parece que Jerusalém tinha se tornado uma cidade pagã, não mais uma cidade que adorava o Deus de Israel, o Deus dos céus, mas tinha templos e postes ídolos e altares a todo tipo de divindade. Além disto, ele limpou os sacrifícios, zelou, e ele mandou realizar a festa da Páscoa, que há muito não tinha sido realizado mais em Jerusalém, e era a ordem do Senhor todo ano realizar a festa da Páscoa. Há muito tinha sido banido das atividades do culto, porque zelar da casa do Senhor e do culto a Deus é zelar pela vida espiritual. Agora vamos ver a piedade de Josias, do verso 24 até o verso 30, que inclui a sua morte. Vamos voltar à leitura responsiva. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor.
vendo a piedade deste rei? Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? De Megido seus servos o levaram morto, e num carro transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Essa história de Josias é realmente uma história muito bonita. Foi um rei extremamente piedoso e usado por Deus. Portanto, apesar de tudo isto, não afastou Deus a sua ira dos pecados de Judá. Irmãos, nós hoje vamos passar aqui, já dá para ligar aí, Alisson? Nós vamos ver hoje aqui uma cronologia dos reis. Nós estamos retomando o nosso curso a partir do livro dos reis. Eu havia dado o estudo de 1º Reis, o reverendo Edward deu o estudo de 2º Reis. Então, os 2 livros de reis já foram contemplados aí na nossa visão panorâmica da Bíblia. Mas eu achei por bem fazer uma cronologia dos reis, porque a Bíblia, nós precisamos de entender cada quadro dela, cada momento das Escrituras é um momento importante, porque não conhecendo a história da revelação, a história das Escrituras, muitas pessoas se posicionam hoje como se a humanidade acabasse de nascer, como se não tivesse uma história milenar atrás de nós, como se a revelação bíblica ela não tivesse vindo montando quadro por quadro para chegar até o nosso tempo.